O Aguirre tá lento, agora de madrugada, 3 horas da manhã. Ele que não trabalha mais no UOL, mas sempre tinha bastidores de operações policiais que você se pergunta como é possível? Como é possível que um jornalista do consórcio tenha acesso a dados sigilosos? O que é que tem no computador dele que não tem no nosso, que ele acha esse tipo de informação? Como que você adquiriu isso? Foi um vazamento seletivo, proposital? Ai, mas o pior é que a matéria é muito interessante mesmo. Muito interessante mesmo. E eu acho que, sei lá, eu fico até achando que o Aguirre, talvez ele seja bolsonarista, viu? Tô achando que ele é bolsonarista, vocês vão entender por quê. Ele publicou 2 matérias aí ao longo da madrugada. Vamos olhá-las, do início até o fim. Se você for dar play nos áudios de Bolsonaro, se você quiser lá, ele transcreveu e tem as mensagens também. Eu boto só um só pra vocês verem a voz de Bolsonaro. CPI contra o ministro viaja a Israel. Os diálogos que a Polícia Federal encontrou no celular de Bolsonaro. Isso daqui não é de agora não, dessa última busca e operação. Mensagens foram recuperadas de aparelho apreendido em 2023. Aí tá ali. Diálogos inéditos do telefone celular de Bolsonaro, apreendido pela PF em maio de 2023, mostram os bastidores da atuação política do ex-presidente. Pronto. E agora? Vai revelar o golpe? Vai revelar que o Bolsonaro é um bandido? Será? Enfim. A atuação dele junto ao Congresso, após sua saída do poder, seu relacionamento com empresários, como ele acionava sua rede de contatos para tentar se manter relevante durante o governo Lula. Será que era tudo isso mesmo ou será que ele só estava vivendo a vida dele? Procurada, a defesa do ex-presidente disse que não iria se manifestar sobre o assunto. Eu acho que eles devem ter lido a matéria e falou: essa matéria tá tão boa que é capaz de ser eu falar dar errado. É capaz de eu falar até estragar. Valeu aí, Aguirre, bolsonarista. O conteúdo do celular de Bolsonaro foi extraído pela Polícia Federal após sua apreensão em 3 de maio de 2023, na operação que investigou fraudes no cartãozinho, né? Aí depois o pessoal fala da Phishing Expedition e depois o pessoal acha ruim. O Estadão teve acesso com exclusividade. Não, o Estadão não. O Estadão é o CNPJ, não existe. Foi algum ser humano que teve acesso. Foi você, Aguirre. Então, eu dei quando fazem isso, sabe? O UOL teve informações privilegiadas. Não, não foi o UOL. Foi o flautista de Genebra. Enfim, há esse conteúdo composto por 7.268 arquivos, que inclui conversas de WhatsApp, documentos, áudios e vídeos. A maior parte dos diálogos acessados pela PF, porém, estava restrita a um período de uma semana antes do aparelho celular ter sido apreendido. Conversas anteriores a essa data foram apagadas e não foram recuperadas. Aí vai. Olha a primeira informação que o Estadão nos conta. Para vocês verem, né? O que é que Bolsonaro faz quando não tem ninguém vendo? O que é que Bolsonaro estava tramando em seu tempo livre? Não era mais presidente, não era mais nada. Podia estar de boa em casa. Um dos diálogos mostra que Bolsonaro orientou o deputado federal Hélio Lopes a assinar um pedido de abertura de CPI contra o ministro do Supremo, vocês sabem quem, e outros integrantes da corte. Hélio procurou Bolsonaro em mensagem de áudio enviado no dia 26 de abril de 2023 e pediu uma orientação sobre o seu posicionamento. Aí tá ali, ó. Boa noite, presidente. A galera tá me impressionando aí porque Eduardo, todo mundo, assinou essa CPI de abuso de autoridade do TSE e do Supremo, e eu não assinei até agora porque eu não queria entrar nessa bola dividida com medo de prejudicar até o senhor mesmo nas decisões lá. O que o senhor acha aí mais ou menos? Eu posso assinar, Bolsonaro? Ele pode, né, tensionar o clima no Brasil, né? Será que vale a pena? Eis que Bolsonaro responde: eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. E aí, assina ou não assina, Bolsonaro? Assine, rapaz. Assine essa CPI. Você tá louco, é? Aí o Hélio falou: beleza, já assinei. Inclusive a CPI proposta pelo Marcel Van Hatten. No início de 2023, deputados bolsonaristas tentaram ressuscitar a proposta de colher assinaturas, mas até hoje a comissão não saiu do papel. O áudio aqui do Hélio você consegue ver? É de acho. Cadê? Deixa aí, aqui, ó. Vou dar play aqui, só no áudio do Hélio. Depois eu boto a voz de Bolsonaro. Porque a maior parte desse de Bolsonaro era mensagem. Mas tá aqui, ó. Boa noite, presidente. A galera tá me pressionando aí, porque Eduardo, todo mundo
assinou essa CPI de abuso de autoridade. Tá vendo aí, né? É só pra mostrar que realmente a voz é bem conhecida do Hélio Negão. Aí tá ali, ó. Deputado Hélio. CPI de abuso de autoridade, colega parlamentar. Ele colocou ali, aqui, troca de mensagens, né? Aqui é exatamente o áudio que acho que o Hélio mandou pro Bolsonaro. Coloca aqui de novo, né? Deputados do PL que não assinaram a CPI. E aí o nome dele vai aparecer ali no meio. Eis que Bolsonaro responde para ele, né? Eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. E ele fala, já assinei, kkk. Pronto. Quando não tem ninguém vendo, o que é que o Bolsonaro tá fazendo? Influenciando pessoas a votar. Vote aí, passa a CPI, sai do papel, bote lá sua assinatura. Retaliações vêm, né? Faz parte da vida do parlamentar. Se você colocou o seu nome na urna, é pra ganhar uns 40 mil reais. Mas também é pra dar cara a tapa, né? O preço de ganhar 40 mil reais de salário, mais assessores, mais passagem de avião, mais a boa vida que um parlamentar tem um custo, né? É os ônus e bônus. Mas tem gente que só quer colher o bônus. Valeu aí, viu, Bolsonaro? Obrigado aí, capitão, pelo seu posicionamento. Adorei esse vazamento. Tô achando até que o Aguirre é bolsonarista. Mas continua. Em 2023, Bolsonaro também orientou seu filho. Olha agora, né? Bolsonaro estava em casa, já tomando pressão da imprensa. Podia estar de boa, de barriga para cima, chutar o Brasil, ir embora, mas não. Orientou seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, a articular a derrota do projeto de lei das fake news. O ex-presidente compartilhou diversas publicações contra esse projeto, que estabelecia diretrizes para a divulgação de conteúdo das redes sociais e combate a notícias falsas. A proposta foi apelidada pelos bolsonaristas, de pele da censura, e acabou sendo enterrada pelo Arthur Lira. Na conversa com Eduardo, em 2 de maio de 2023, Bolsonaro disse a seu filho que o projeto deveria ser levado à votação no plenário naquele dia. Eduardo, leve hoje aí para a votação. A expectativa dos bolsonaristas era de que havia votos suficientes para rejeitar a proposta. Às 7h39 daquele dia, Eduardo enviou uma mensagem a Bolsonaro. Orlando Silva acabou de pedir para retirar de pauta o PL 2630. O pai respondeu em seguida: tem que votar hoje. Manifestei pela votação hoje, como líder da minoria, disse Eduardo. Porque sabia que não tinha consenso. Foi por isso que Orlando Silva tirou de pauta. Então estava lá o Jair pensando em uma estratégia para derrotar de vez o PL 2630. No tempo livre, né? Podia estar de barriga para cima, mas não estava trabalhando. Estava trabalhando pelo país. O Aguirre deve ser bolsonarista, né? Porque assim, até então essa matéria era pra quê? Para eu ficar com raiva do Jair? Porque você tá me fazendo gostar ainda mais, né? Você tá me convencendo que, né, apoiar esse homem é a única coisa que faz sentido neste país. Depois, ex-embaixador de Israel ofereceu viagem ao país com tudo pago. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, se ofereceu para bancar uma viagem de Bolsonaro ao país em 2023, conforme a mensagem de WhatsApp registrada no celular do ex-presidente. A conversa ocorreu no final de abril daquele ano, dias antes de Bolsonaro ter sido alvo de operação da PF por suspeita de fraudes, no cartãozinho. Shelley tinha boa relação com Bolsonaro no período em que foi embaixador de Israel no Brasil entre 2017 e 2021. Durante seu governo, ele chegou a dizer que o Brasil iria transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mudança com forte significado diplomático. Enfim, diante das críticas, Bolsonaro acabou recando o plano. As mensagens mostram que o ex-embaixador manteve contato com Bolsonaro mesmo após ter deixado o posto. Ele atualmente está nos Emirados Árabes Unidos. Em 26 de abril de 2023, Shelley enviou a Bolsonaro um vídeo e imagens de uma inovação tecnológica de Israel, um tipo de carne produzida em impressora 3D. Bolsonaro respondeu em mensagem de áudio e transmitiu uma saudação ao primeiro-ministro, o Netanyahu. Fala, Shelley. Realmente é uma revolução, né? Proteína, carne 3D. Parabéns para vocês. Vamos ver, qual o futuro dessa máquina aí. Um abração e um abraço do nosso amigo Netanyahu. Ali de boa, né? Tipo de mensagem super golpista, né? O Bolsonaro. E você vê, o cara não era nem mais embaixador no Brasil. Ainda trocava mensagem. Por quê? Porque gosta do Jair. E o Jair tava lá, ó. Uma boa vontade no mundo. Sem falar nada, respondendo, mandando um abraço. Shelley então faz um convite para Bolsonaro. Pô, obrigado, vou falar com ele amanhã. Como é que você tá, cara? Vem nos visitar. E em seguida disse que bancaria a viagem. Ele se atrapalhou, foi no primeiro 14 meses, mas era 14 dias. E aí Bolsonaro diz, né? Tiozão demais do Zap. Ô, Shelley, obrigado. Vou falar com a esposa, aí ver o que ela acha. Obrigado, um abraço.
e mandou o convite para a Michelle, mas ela não deu uma resposta e o Shelley também não retornou. Aí o pessoal fala, vou perguntar a Michelle, se a Michelle quiser, aí a gente vai. Aí tá ali, né, a troca de mensagem. Vou ficar entrando nos pormenores, né, mas tá aí, tu quiser, tu dá uma lida. Essa daqui começa a ficar sensacional. Porque se você tinha dúvida se o Aguirre era bolsonarista, aqui você vê que ele realmente não é, que ele só tá tentando jogar pra torcida. Porque você vê o título que ele coloca, né? Preocupação em manter o apoio do agronegócio. Será que Bolsonaro tá preocupado com isso? Ou Bolsonaro, sei lá, só tá seguindo o papel que ele sempre exerceu, né, na defesa das pautas que sempre foram caras para ele? Isso aqui parece narrativa do jornalista, né? Vocês vão ver, ó. Os diálogos de Bolsonaro, no início de 2023, mostram sua preocupação em manter o apoio do agronegócio à sua figura. Será, Aguirre? Será mesmo, irmão? Que é isso que tá falando nas mensagens? Bora ver. Em uma lista de transmissão no seu WhatsApp, na qual ele disparava mensagens para um grupo de contatos que incluía deputados e outros aliados, Bolsonaro compartilhou notícias sobre a demarcação de terras indígenas e invasão de fazendas pelo MST no governo Lula. Em seguida, fez críticas à gestão petista. Cada vez mais problemas para o agro. Com Bolsonaro, zero demarcações. Gente, essa fala aqui é para ele se colocar em destaque? É para ele cultuar a imagem dele? Ou ele só está fazendo um simples comparativo entre duas gestões diferentes? Só para relembrar, no meu governo teve demarcação de terra, que é uma pauta aí que normalmente sempre teve ligada à turma da esquerda, a questão da demarcação de terra. Então, assim, o jornalista está tentando achar algum motivo para criticar Bolsonaro, né? Meu Deus do céu. E ainda que Bolsonaro estivesse tentando, né, ligar na imagem dele, né, a um ganho pessoal, isso não é fazer política? Não é você conseguir se manter em alta para a população te escolher dentre vários outros nomes na urna? Então, assim, teria o que de errado se ainda fosse isso? Esse é o consórcio. Sabe? Você vê, os caras se esforçam para destruir a imagem de Bolsonaro e o máximo que eles conseguem é isso. É mostrar que Bolsonaro tá certo. Aí segue. O tema também foi debatido em uma conversa de Bolsonaro com Braga Neto. Nas mensagens, o general disse a Bolsonaro que queria levantar dados sobre o agronegócio com a Tereza Cristina para serem usados em um evento no qual Bolsonaro participaria no final de abril de 2023, o AgriShow em Ribeirão Preto, que o Lula até cancelou a participação porque Bolsonaro estaria lá no evento. Na conversa, Braga Neto enviou a Bolsonaro um link de um editorial do Estadão. Né? Olha, isso aqui é engraçado. Braga Neto vai lá, manda o link para Bolsonaro, ó, que classificava, né, o editorial do Estadão, o bolsonarismo como um risco para o agronegócio. E tem uma coisa que ia ficar clara também, que os jornalistas do Estadão, eles não conversam entre si na maior parte do tempo. Em nenhuma empresa o pessoal conversa o tempo todo. Foi publicado nas últimas horas uma matéria que é muito curiosa quando você vê essa matéria aqui do Aguirre Toledo desses vazamentos. Bolsonaro respondeu irritado em uma mensagem de áudio. Pô, acaso eu que estou demarcando terra para índio? Eu que estou impulsionando o MST a invadir terras? Eu que estou fazendo lambança aí fora para ter problemas com outros países no tocante ao fortalecimento de fertilizantes? Difícil, né? É sinal que a gente está bem. Se tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria, né? Aí eu acho que esse áudio é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ouvir a voz do Jair. Pera aí. Cadê? Esse aqui? Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse. Deixa eu ver. Pô, acaso eu que estou demarcando terra para índio? Eu que estou impulsionando o MST a invadir terras? Eu que estou fazendo lambança aí fora para ter problemas com outros países no tocante ao fornecimento de fertilizantes? É, rapaz, é foda, né? É sinal que a gente está bem. Se eu tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria aí. Pois é, né? Se tivesse mal, não tinha essa matéria. Aí continua. Aqui a troca de mensagem, né? A imagem que o Bolsonaro mandou, né? Com Bolsonaro zero demarcações, né? O culto à sua própria figura. Ava Canoeiro, conheço a terra indígena em Goiás, demarcada por Lula. Aí fala, né? É comum para a gente demarcar terras, criar parques, etc., em troca de certos acordos internacionais. Cada vez mais problemas para o agro. Meu Deus, né? Bolsonaro é um criminoso. Como Bolsonaro ousa
a falar esse tipo de coisa. Aí, essa daqui acho que foi o ápice da narrativa que o Aguirre conseguiu construir. Bolsonaro foi orientado a ser cauteloso com notícias falsas. Você vê que é um subtítulo que já dá a entender que Bolsonaro adora fake news. E aí que falou, maneira aí nas fake news, Bolsonaro. Temos que mentir menos. As conversas do Whats mostram, né, que Bolsonaro foi orientado a adotar um tom mais cauteloso com a divulgação de notícias falsas. Bolsonaro, compartilhe menos fake news, viu? Um pouquinho menos, né? Só 3 por dia, só 3 fake news por dia. Que jornalismo vagabundo, viu? O ex-presidente... Olha o que é que realmente se tratava. O subtítulo, né? Assim, o título dessa parte da matéria, esse primeiro parágrafo, é pura opinião do Aguirre. Aí aqui ele começa a entrar na parte factual. Bolsonaro acionou o Técio. Tava lá com ele o tempo todo. Aí o Aguirre já coloca ele aposto, né? Que foi apontado como um dos integrantes do gabinete do ódio. Apontado por quem, cidadão? Por quem? Que gabinete do ódio é esse? Mas beleza. Mas a narrativa. Esquece a narrativa. Enfim. Bolsonaro mandou uma mensagem pro Técio para checar a veracidade de informação antes de divulgá-la nas suas redes. Então assim, Bolsonaro não foi orientado a não mentir. Bolsonaro, como uma pessoa responsável, viu algo que ele ficou na dúvida se era verdade ou não. Ele falou, Técio, tu pode me dar uma ajuda, cara? Checa pra isso aqui, se isso aqui é verdade. Aí tá ali, ó. No diálogo, Bolsonaro pediu para Técio verificar um vídeo que mostrava um invasor do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, alterando o horário do relógio de Dom João VI. A imagem passou a ser apresentada nas redes sociais bolsonaristas como a evidência de que os atos de destruição tinham sido cometidos por pessoas infiltradas por causa da alteração no horário do relógio. Ô Técio, posso botar pra frente esse vídeo do relógio? Tá esquisito, né? Tá inacreditável. Vê se eu posso botar pra frente. Se Bolsonaro fosse um irresponsável, um propagador de fake news, ele teria checado. Condiz, gente, com essa chamada, Bolsonaro foi orientado, né, a ser cauteloso com notícias falsas, não tom mais cauteloso a mentir. Que absurdo, velho. Técio consultou o site de notícias e avisou a Bolsonaro que o vídeo era verdadeiro. Mas aquela informação sobre a ação dos infiltrados era falsa. O assessor lhe faz um alerta inicial, ó. Tudo que você enviar sobre isso vai causar polêmica. Sobre esse assunto, né, certo ou errado. Depois, Técio disse a Bolsonaro que poderia divulgar a informação, mas com cuidado. Presidente, falei aqui com a assessora do Ramagem e ela disse que confere o vídeo. O cara alterou mesmo, questão do horário. Então, se for disparar aí no Zap, cuidado para não te arrolarem mais nesse processo do 8 de janeiro do jeito que tá. Que pode ser verdade, mas eles vão dizer que tá compartilhando fake news. Minha preocupação é só essa, tá? Mas confere, tá? Valeu. Esse é o gabinete do ódio. Esse é o cara do gabinete do ódio. Técio, esse é o cara do gabinete do ódio. Que checa pra ver se um conteúdo é verdadeiro ou não. E tem uma preocupação de colocar qualquer coisa pra frente porque sabe que a imprensa é formada por um bando de vagabundo. Dias depois, em 2 de maio de 2023, aqui é a cara de Bolsonaro. Bolsonaro encaminhou a Técio uma montagem da tela inicial do Google que trazia a frase: que saudade do Bolsonaro. Não tem aqueles... não é dongles, não é jingles, não. Doodles, um negócio desse. Enfim, a Google faz lá uma coisa especial na nossa imagem de capa. Bolsonaro também tá com o ego lá em cima, né, Jair? Bolsonaro botou: ô Técio, vê se isso aí é verdade. Aí tá ali, ô Técio, confirma aí se é verdadeira essa notícia e dá um retorno. Aí o Técio falou: ô Jair, é meme, Jair. É um meme, pô. Não tá no Google, não. Mas você vê, cara, esse é o Bolsonaro, gente, no privado. Uma pessoa comum. Gente, por esse tipo aqui de ação, o que isso mostra pra vocês? É o mesmo Jair da reunião vazada do governo dele. É o mesmo Jair. Só que não para por aqui, não. Você vê, né? Ó, tudo que você enviar sobre isso vai causar polêmica, né? Sobre esse assunto, estando certo ou errado. Aqui ele conversando com o Técio. Aí tá ali, ó, meme. Pô, isso não tá no Google não, Jair. Relaxa, que ele botou aqui, ó. Saudade do Bolsonaro. Ele, beleza, ok. Antes de mostrar a outra matéria do vazamento,
Essa matéria do Aguirre foi publicada hoje às 3 horas da manhã. Aí você vê a parte do agro, né? Olha o que diz a parte do agro. Do Estadão, ó. Se tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria. E o Braga Neto dizia, né? Olha, o Estadão fez um editorial para falar que o bolsonarismo é um risco para o agro. Isso em 2023. 4 horas para meia-noite, mais 3. 7 horas antes desta matéria, o agro já está pronto para reconhecer que Bolsonaro não é o seu campeão. Em 2 anos não mudou nada. Em 2 anos, o Estadão segue tentando falar que Bolsonaro não representa o agro, que Bolsonaro é inimigo do agro, que Bolsonaro é um vagabundo, que é um golpista, que é um safado, que tem que ser preso. Envelheceu bem, viu? Esse mané do Diogo Schelp, lacradorzinho, tava lá junto com o Vilela e o Leandro Demore, né, sabatinando Eduardo Bolsonaro, né? Quem é o autor da matéria? Agora que a família de Bolsonaro está em campanha por sanções, fica claro que os interesses do campo nunca estiveram no centro de suas preocupações. Nunca estiveram, cara. Nunca estiveram. Nunca. Sabe, olha as palavras que são utilizadas, os advérbios. Parece até minha mulher. Eu odeio isso. Você sempre faz isso. Sabe assim, tá lá, vou esquentar a carne. Aí eu boto manteiga pra aquecer a carne, né? O gostinho bom. Eu recomendo até. Se for aquecer carne, tá na geladeira, bote a manteiguinha na panela. Muito melhor que óleo. Realça o sabor como nunca. Aí fica lá. Aí eu não limpo o fogão. Você sempre faz. Eu falei, rapaz, toda vez eu limpo. Hoje eu não. Você sempre. É tipo essa galera. Nunca se importou. Nunca. Nunca. Nunca, irmão. Sabe, vai criticar, critica de uma forma, fala assim, pô, Bolsonaro mostra que, enfim, que botasse assim, ó, entre livrar o próprio rabo e o agro, Bolsonaro prefere livrar o próprio rabo. Sabe, pelo menos tinha um pouco mais de sentido com uma matéria como essa. Mas vamos para a segunda parte, o outro vazamento. Esse aqui é bom porque esse aqui é mais político. Mostra os bastidores dentro do PL. Áudios mostram Bolsonaro irritado com acusação de desvio de recursos públicos. Ouça. Também tem aqui o negócio das joias. Mensagens de WhatsApp enviadas por Bolsonaro, né, aliados, demonstram sua irritação com a acusação de desvios de recursos públicos no caso das joias e até mesmo por ser chamado de rótulo de extrema-direita. O ex-secretário de Comunicação Social, Van Garten, enviou a Bolsonaro, no dia 28 de abril de 2023, um resumo de notícias publicadas sobre a investigação das joias que citavam suspeitas de peculato pelo Ministério Público Federal. O caso das joias foi revelado para o Estadão, blá blá blá, e aí Bolsonaro respondeu com mensagem de áudio. Ô Fábio, anota aí, né? Indícios de desvio de dinheiro público? O que é isso, pô? Onde é que inventou isso? Indícios para me incriminar com peculato? Uma piada, né? Valeu. Deixa eu procurar esse áudio aqui. Essa matéria. Pra vocês conseguirem ouvir o tom de voz de Bolsonaro. É aqui. Já achei a matéria. Tá logo aqui no início. Deixa eu ver, ó. Acá, ó. Vai. Ô, Fábio, anota aí, né? Indício de desvio de recurso público? O que é isso? Ele que inventou isso, pô. Indícios para me incriminar com peculato. É uma piada, realmente. Valeu. Tu acha que numa conversa entre o Jair e o Fábio, que inclusive, né, tá na defesa do Jair. Não só o Fábio, por um grande tempo, inclusive fez parte da defesa técnica do Jair. Fora toda a relação com a imprensa. Tu acha que Bolsonaro ia responder nesse tom de voz? Tu acha mesmo? Se ele tivesse assim, não sei, convicto que ele estava fazendo algo errado, ele foi descoberto. O cara tá conversando com alguém que ele sabe que ele pode confidenciar o que ele quiser. O que ele quiser. E vem uma dessa. Aí imagina, né? Tu vê esse cara, pra cima e pra baixo, pulando pro outro, dando entrevista, apanhando da imprensa. Mas tu vê que bate um coração, né? Ele só engole uns sapos porque, sei lá, a vida mandou engolir os sapos. Mas tu vê a quantidade de apurrinhação que ele recebe todo santo dia. Isso parece, gente. Isso parece o pronunciamento de alguém que é um ladrão. Que é um ladrão que tá roubando, né, patrimônio da União, relógio, porque só quem pode ter é o Lula. Eu tô sem entender qual era o objetivo do Aguirre.
Eu tô sem entender, velho. O que é que o Aguirre Talento queria com essas matérias? Porque se não for pra, não sei, me fazer gostar ainda mais de Bolsonaro, eu não tô conseguindo compreender. Mas tá ali, né? Na época, o foco da investigação era tentativa feita do seu governo, retirar um conde de joias da Arábia Saudita, depois de Guarulhos, enfim. Outro trecho da conversa, Van Garten enviou a Bolsonaro uma notícia dizendo que Bolsonaro seria recebido por integrantes de um partido de extrema-direita em uma viagem planejada para Portugal. Era o Chega, né? Ele reclamou do rótulo em outro áudio. Ô, Fábio, tu sabe, os caras vão manter isso aí o tempo todo. Deixa eu botar o áudio do Jair. Então já toma aqui a matéria aberta. Ô, Fábio, tu sabe que os caras vão manter isso o tempo todo, né? O pessoal é extrema-direita. Falou comigo, é extrema-direita. O Trump também deve ser extrema-direita. Tá ok? Mas a gente vai vencer isso aí. Vai vencer a extrema-esquerda, pode deixar. Valeu. Todo áudio de Bolsonaro termina aí. Ô, valeu. Ah, meu Deus. Procurado Vanguard não quis comentar, né? Falou, eita, é capaz de se eu falar com a imprensa até desandar. Não vamos mexer no que tá dando certo, né? Essa matéria aqui é sensacional. Aí continua. Bolsonaro também foi acionado por aliados para intervir em disputas do PL nos estados. Uma delas envolveu a briga pelo comando do diretório do partido na Paraíba, que opõe os deputados Cabo Gilberto e Wellington Roberto. Por causa disso, ele enviou áudio ao Valdemar, presidente do partido, explicando a situação e defendendo que o Wellington ficasse à frente da legenda no estado. Vamos pegar esse áudio também. Ô, Valdemar, tá dando atrito forte aí com o deputado Wellington Roberto e o Cabo Gilberto. E isso daí, o que está acontecendo lá na Paraíba, né? O pessoal nosso está fugindo. Então tem que apagar esse incêndio imediatamente. A decisão é tua. Eu vou pelo Wellington Roberto assumir aquele negócio lá. Mas a decisão é tua, tá ok? Valeu. É um totalitário, autoritário, né? Ainda diz que é a decisão do Valdemar. Eu desafio qualquer um de vocês a provar que Bolsonaro, na posição que está, segue menos a ordem hierárquica do que, sei lá, qualquer um outro. Você vê assim, gente, um bando de Zé Nada, que só foi eleito por conta de Bolsonaro, não tem o mínimo de respeito, sabe, por tempo de casa, por tempo de serviço, por hierarquia, por história, a própria história de Bolsonaro. Mas Bolsonaro tá aí, chega no partido, sabe que o partido do presidente é o Valdemar, detém os cargos, detém tudo. Por mais que ele saiba que ele é o cara que tem voto, ele é o cara que tem apoio, mas tá ali, ó, Valdemar, na boa, irmão. Tem um problema aí, velho. Tá lá em cima, tem que resolver imediatamente. Imediatamente. Ainda dá a opinião dele, ó. A minha opinião é essa, mas a decisão é tua. Resolve aí, mas tem que resolver. Não pode deixar esse problema continuando. Coisas que o cara, né, tá fazendo enquanto ninguém vê, ninguém escuta. Complicado, né? A próxima fala é bem curiosa, que é a Gilson também pediu ajuda para Bolsonaro, para comandar a legenda no Recife. E olha o tom que Bolsonaro adota, né? Que às vezes muita gente não para pensar nisso. Gilson, vamos lá. A batalha se ganha, né, por partes. A legenda é tua lá em Recife. Não se discute esse fato, ok? Já é o primeiro passo da vitória para nós aí. Ok? O resto vai trabalhando aí. Às vezes a galera quer chegar, né? Já resolver tudo de uma vez só. Quer falar, cara, vai na manha, mano. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Ela acha que vai dar certo. E tá ali, ó. Gilson efetivamente foi o candidato do PL à prefeitura de Recife em 2024. Agora imagine um país com mais de 5 mil cidades, com disputas em todos os estados, porque o PL originalmente é um partido do Centrão. Os cargos estavam todos com o Centrão. Imagina Bolsonaro ter que arbitrar tudo isso. Tem como? Tem como Bolsonaro fazer um pente fino em todos os políticos que serão candidatos, em todos os prefeitos, todos os vereadores, os deputados eleitos com mandato. Eles mesmos não conseguem fazer uma triagem em seus estados e cabe a Bolsonaro fazer isso. Essa foi uma crítica que eu fiz durante o período eleitoral. Inclusive eu fiz uma crítica durante o período eleitoral comentando sobre diretórios, falando o que aconteceu no Ceará. Que o Carmelo Neto, junto com o André Fernandes, conseguiram se organizar, conseguiram tomar o diretório, estão conseguindo fazer articulação mesmo para fora da bolha da direita, em busca de apoio para ampliar a base deles lá no Ceará. E eu falava, por que outros parlamentares não podem fazer a mesma coisa? É sério que um homem só tem que resolver tudo?
Tava ali o áudio sobre o PL 2630 das fake news. Mas teve uma que você não precisava nem de áudio, porque os pronunciamentos foram públicos e foram diversos, que foi a reforma tributária. Vocês lembram o que foi a reforma tributária? Vocês lembram que, por mais de 2 semanas, Bolsonaro foi a única pessoa da direita inteira que falou sobre a reforma tributária, por mais de 2 semanas. Ficou falando sozinho. Sozinho porque não tem hype, né? Não dava likes falar sobre isso. Esse é o Bolsonaro, velho. Esse é o Bolsonaro. Aí eu vou ficar nesse papo, não, eu vou votar em que Bolsonaro indicar. Eu não vou, irmão. Se não for pra votar em Bolsonaro, é melhor nem participar. É melhor só esperar lá, ver quem que vai estar contra o Lula no segundo turno e já foi. Vida que segue. É um absurdo. É um cara que tá aí, que era pra estar descansando, tá trabalhando pra resolver o pepino dos outros. E pepino dos outros porque ele sabe que isso aqui, né, tem que ser feito pra tirar o país do buraco. O que Bolsonaro tá ganhando aí com o carro do Gilson? Tá tentando despetizar o Brasil. Ele tá ganhando lá, resolvendo a questão na Paraíba, nada, mas ele sabe que uma casa que tá todo mundo brigando é difícil de andar pra frente. Cara, vamos resolver. Leva o problema à frente. Às vezes o povo não consegue abrir a boca pra conversar. Aí todo mundo leva o problema, mas não quer chegar, sei lá, no Valdemar, às vezes, e resolver. Que ela, Bolsonaro resolver, vai falar lá com o presidente do partido, pô. Tenta se resolver entre vocês. O que... Meu Deus, esse homem é muito injustiçado. Bolsonaro é muito injustiçado, gente.